Gente, resumidamente aqui, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez você tenha um conflito, é difícil, né? Mas eu não tenho pai, eu perdi meu pai na infância, eu perdi meu pai, enfim, na adolescência. Eu também não tive mãe. Eu fui adotado. Houve um momento na minha vida em que, assim, eu entrei em crise. Por que que eu entrei em crise? Eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos de idade. Ele tinha 33. Ele sofreu um infarto e faleceu. Então, assim, houve um momento em que eu entrei numa crise, assim, violenta. E eu falei para o Senhor, né? Senhor, o Senhor prometeu que não me deixaria órfão, mas eu perdi meu pai. Eu tinha 7 anos de idade. E a sensação que eu tenho é que, assim, em algum momento, parece que houve uma falha na Matrix. Em algum momento, assim, o Senhor parece que distraiu. E eu entrei por uma brecha, né? E eu acabei caindo aqui na Terra. Por que que eu disse isso? Porque eu fui filho adulterino. Meu pai era casado, minha mãe não sabia. E quando soube, estava grávida de mim, né? E teve todo um conflito. Talvez em outro momento eu possa falar sobre isso. Então, a minha paternidade, ela já nasce ferida ali. Então, é interessante que todo aquele que é gerado fora da aliança do casamento, ele é muito bom em se isolar e se exilar, e ele é severamente perseguido pela imoralidade e pela rejeição. E pelo momento que eu entrei numa crise muito violenta, eu falei assim, eu tenho a sensação que em algum momento o senhor perdeu o governo, perdeu o domínio, e eu acidentalmente acabei nascendo como que entrei por uma brecha e cheguei aqui na face da Terra, porque eu não me sentia com expressão, com pertencimento, com inclusão, com aceitação. Eu me sentia como que uma folha seca, sendo empurrada pelo vento. E o Senhor prometeu que não me deixaria órfão, mas eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos de idade. E depois que eu botei para fora, e as orações mais rápidas que ele me respondeu foram as mais sinceras que eu fiz, né, sem lhe faltar com respeito, é interessante que ele me responde como que uma brisa, aquela brisa suave, não aquele vento forte, mas aquela brisa suave. E uma voz muito branda me respondeu: Eu tenho um governo, eu tenho um governo de todas as coisas. E nada foge do meu governo. Eu não gosto da palavra controle porque o controle não está para o caráter dele. Quem controla não respeita o livre-arbítrio de ninguém. Eu não já fala controle. E ele falou assim: Eu tenho um governo de todas as coisas, eu tenho um domínio de tudo. Nada foge do meu governo, nada foge do meu domínio. E o seu nascimento foi sim a minha vontade. Só não foi a minha vontade a forma irresponsável como você foi gerado. E todo homem que ao longo da sua vida, em um curto, médio ou longo prazo de tempo, te deu direção, te estabeleceu limites, te gerou segurança, te protegeu, te afirmou, esses homens expressaram como figuras paternas a minha paternidade para você, para que se cumprisse a minha promessa na sua vida que eu não te deixaria órfão. Entende? Quando ele falou isso, ali para mim ficou claro o entendimento entre genitor e paternidade. Entendi que pai não é o que gera, paternidade não é gerar, paternidade é função. Então, aquilo ali para mim marcou minha vida, mudou meu conceito de paternidade. Eu pude enxergar a sua paternidade de forma visível, palpável, encarnada, presente, atual. Porque eu entendi que pai é uma função, não é um ato de gerar. E eu lembrei de homens significativos, importantes na minha vida, em que momentos críticos, homens me deram direção, outros me estabeleceram limites, outros me geraram segurança, outros me protegeram, outros me afirmaram. Então, quando você nasce, você já nasce pronto. Você nasce com dons pessoais, dom para o canto, dom para a interpretação, dom para a oratória, dom para o ensino, dom para tocar um instrumento musical, dom para teatro, dom para dança. Enfim, você nasce com dons. Dom para desenho. Vamos pegar aqui o dom do ensino. A pessoa tem um dom inato. A pessoa pergunta qualquer coisa para ele, ele pode não ser um perito, mas ele tem uma facilidade de explicar. Aí ele recebe Jesus como Senhor e Salvador e suficiente, passa a congregar em uma denominação. Lá dentro, ele descobre no teste dos dons que não existe mais. Na escola bíblica, por exemplo, o dom dele é de mestre. Qual é a faculdade que ele pode fazer? Pedagogia. Então, os dons que ele deposita em nós nos aponta e nos dá destino.
Quando ele nos aponta e nos dá destino, você sabe até onde você pode ir, que é a sua área de domínio, de acordo com o seu dom. Vês alguém perito em alguma coisa, ou colocarei entre os mestres, ou colocarei entre os príncipes, perdão. Então você sabe até onde você pode ir, de acordo com o seu dom. Isso é limite. Com isso, você também se sente protegido e seguro. E você será afirmado por ele e pelos homens, porque se ele te reconhece. E como é que você vai saber que o Senhor te reconhece? Quando homens afirmarem você, as suas qualidades, os seus valores, os seus dons, as suas ações, no seu caráter. A palavra fala que o testemunho de dois é verdadeiro. Dois que não se conhecem falam a mesma coisa sobre você, então creia. Então, ele manifesta em todo o tempo a sua paternidade, nos dando direção, nos dando limite, segurança, proteção e afirmação. De uma forma direta, quando nós aprendemos a andar em princípios, não precisamos mais de alguém que nos aponte o caminho. E quando nós, em maturidade e humildade, não que não venhamos a ter alguém para nos reportar, é importante ter alguém para nos reportar, a compartilhar, no mínimo toda a empresa de 3 amigos, entende? E de uma forma indireta, ele vai estar levantando homens de paz que vai expressar essa paternidade. Então você começa a enxergar o pai e perceber a sua paternidade manifesta em cada área da sua vida todos os dias. Mãe é nutrição, é organização, é vínculo, é afeto, é consolo, é percepção, é sensibilidade, é justiça, é ensino. Mãe é vida, o ser que mais aproxima da pessoa do Espírito Santo. Isso também se enquadra com mãe. Toda mulher que o Senhor levantou ao longo da sua vida, que cumpriu com essas funções, essa mulher esteve e manifestou a maternidade do Espírito Santo na sua vida. Para que se cumprisse que ele não te deixaria órfão. Essa foi o meu TCC, Reflexos de Paternidade, foi o nome. Então, é impressionante como sua visão de paternidade muda e você passa a enxergar a paternidade do Altíssimo como nunca. Agora, vamos lá. Chegamos ao nosso último tempo aqui, tá? E vamos abrir aqui para perguntas, né? Eu queria ler isso aqui. Ó, nossos pais, algumas lembranças apenas de nossa infância, alguns retratos, mas a mente perfeita do pai sabe e lembra de tudo sobre nós. Nada foge da sua memória, inclusive aquelas que você não lembra. Está na memória dele. Só tem uma coisa que não está na memória do pai, os seus pecados. Ele afirma: dos teus pecados eu não me lembro mais. Mas tem um detalhe: quem lembra é ele e você. Então, assim, por que que você lembrar? E esquecer não é amnésia, mas é lembrar sem dor. É quando você para e lembra, e você fala assim, cara, eu não quero mais aquilo na minha vida. Por que que nós lembramos? Lembramos para que não venhamos a repetir novamente. A gente para e lembra e fala assim, cara, olha, eu nunca mais quero passar por isso e nunca mais vou passar por isso. Então, a memória, ela, de alguma certa forma, é protetiva para que não venhamos a repetir o ciclo, a não ser que nós estejamos resolvidos nesse ciclo. Um passado não resolvido é uma garantia de um futuro onde você vai tornar a repetir o seu passado. Está fadado, condenado a errar no mesmo ponto. Isso fala de um trauma não resolvido, fala de uma ferida aberta, isso fala de um comportamento repetitivo. Então, isso fala tanto de questões espirituais como questões de caráter. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu achava que isso era saber teologia. Não. Isso é viver a palavra. Esboçar o caráter do pai. Esboçar o caráter do filho. Isso é uma decisão. Tá? Não é só uma questão espiritual, isso é uma questão de caráter também. Então, ele tem tudo a nosso respeito na sua memória, ok? Vamos abrir para perguntas. Alguém tem perguntas? Eu acho que não, né, Sandro? Então, opa, verdade. A Sheila colocou aqui as orações mais rápidas em resposta são as orações mais sinceras e verdadeiras, aquela que sai do íntimo da nossa alma. E tem uma palavra para isso, viu, Sheila? Buscar-me-eis, então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Toda promessa é condicional, com exceção do seu amor. O seu amor é incondicional. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ele também fala de memórias. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, essa palavra encaixa bem com o que você falou, Sheila. Oi, pessoal. Pergunta, gente. Alô, pessoal, estão me escutando? Quem quiser fazer pergunta,
Pode fazer pergunta, seja breve, para poder a gente ver se a gente fica dentro daquele horário de 9h30, a gente está encerrando, viu? Mas não fique guardando dúvida, não. Pode fazer alguma pergunta ou quiser acrescentar alguma coisa. Amém? Então, enquanto vocês não estão pensando na pergunta, deixa eu fazer uma pergunta aqui para Luiz. Está me escutando, né, Luiz? Alto e claro câmbio. Pronto. Luiz, aí em Curitiba você tem a escola Casa do Pai, né? Então, você ministra sua paternidade, Isso. você recebe alunos de várias partes do Brasil. E aí, o que acontece? Ontem nós estávamos falando sobre abuso espiritual. E aí, Carla falou muito sobre a questão assim de que é um abuso quando a gente passa para as crianças e para as pessoas a imagem de que Deus vai castigar. Olha, pode não que Deus vai castigar, Deus não gosta disso. E às vezes a gente não consegue evitar de fazer isso ou aquilo, né? Principalmente quando é criança. E aí acha que porque fez aquilo, alguma coisa deu errado, então é Deus que está castigando, né? Tem essa Aham. visão de que está sofrendo porque Deus está castigando. Você lida muito com isso lá na sua escola? Sim, sim. É uma coisa que a gente fala muito na escola, é não só sobre o caráter, mas o amor paterno, que é a paternidade em si, né? Então, hoje nós temos 3 módulos da Escola Casa do Pai, que acontece nos meses de janeiro, maio e setembro. Está em 3 módulos hoje a escola, com um projeto de um quarto módulo, sendo que no primeiro módulo a gente fala sobre feridas da infância, identidade e destino. Falamos também sobre conflito das gerações e falamos sobre o coração materno do Espírito Santo. Também falamos sobre a beleza que importa e cultura, subcultura, contracultura e cultura do reino. Então, é o módulo que mais é enriquecido de matérias, né? Já no segundo módulo, a gente fala sobre ausência paterna. Nós falamos sobre tipos de família. Nós falamos aí sobre a construção do indivíduo na maternagem e tivemos uma aula de autossabotagem nas relações familiares. E no terceiro módulo, nós vamos ter aí quebra de vínculos familiares. Nós vamos ter aí também nós vamos ter aí a síndrome das filhas adultas do divórcio. Então, nós percebemos aí uma crescente, né, de uma desestruturação familiar, da falência da família, mediante a princípios e valores corrompidos e a ética moral sendo cada vez mais assim afundada. Nós vemos aí uma busca desesperada em suprir suas carências na promiscuidade, por exemplo. Essa desconexão com a futura paterna promove muito isso. E aí nós vemos muitas crianças mutiladas pelo divórcio, né? Então, quando o casal se divorcia, assim se diz que a mente da criança também divorcia. Então, todos são afetados. O divórcio é uma ferida mortal. Para cada 5 anos que você passa com uma pessoa, você vai curar um ano. Se você tem 20 anos com uma pessoa, vai levar 4 anos para curar a ferida do divórcio. Então, afeta a todos, ninguém ganha, sai caro. Sai caro espiritualmente, sai caro emocionalmente, sai caro socialmente, sai caro moralmente. É um dano, é um estilhaço, né? Então, nós vamos falar sobre isso. A síndrome das filhas adultas do divórcio, né? Quebra de vínculos familiares, educação sexual na infância e sacerdócio. Então, essas são matérias que a gente vai estar abordando no terceiro módulo. Então, a escola sempre tem a duração de 8 dias, as aulas sempre pela manhã e à noite, e à tarde nós temos pequenos grupos de fora de debate. Tá? Então, você é o nosso convidado para 4 a 12 de maio de 2024, módulo 1, a Casa do Pai, Feridas da Infância. Esses cursos online, nós estamos trabalhando para isso. Nós fizemos uma live em uma noite na Escola de Janeiro, né? Por enquanto, só presencial, né? Então, assim, a gente está buscando montar uma equipe aí muito boa para poder promover isso com qualidade. Alguém perguntou sobre a questão de a diferença de. Eu não entendi muito bem a pergunta. A diferença de pai e paternidade. Foi a Sheila, se não me engano. Poderia repetir a diferença entre pai e paternidade, eu acho, né? Eu acho que o corretor não ajudou aqui. Paternidade, saiu. Paternidade, corrigiu. Eu não entendi muito bem sua pergunta, Sheila. Pai e paternidade. Se você puder reformular, eu fico grato. Ah, a Jana pergunta sobre a explicação. Eu queria que explicasse um pouco mais sobre a imagem do Espírito Santo na figura de mãe. Bem,
Na escola de aconselhamento, é uma matéria nível 2 da Universidade das Nações, fala muito sobre a questão, fala muito sobre o caráter, tanto paterno como materno. E quando nós estudamos sobre o caráter do Espírito Santo, foi percebido que o ser que mais aproxima a pessoa do Espírito Santo é a mulher, é a mãe. Por quê? Quais são as funções da mãe? Nutrição, organização, vínculo, afeto, consolo, percepção, sensibilidade, justiça e ensino. Mãe é vida. Então, por exemplo, o brasileiro fala assim, minha casa. O americano fala my home. E o judeu fala de esposa. Porque para o judeu, o lar é uma pessoa, é uma mulher, é a esposa dele. Antigamente em Israel, quem acendia as luzes de uma casa era a mulher. A minha mulher chegou ontem de Salvador, gente. Uma coisa é a casa antes dela chegar, uma coisa é a casa agora. Então, é impressionante como esse ser, ele dá vida, ele é termômetro, ele dá vida, ele dá equilíbrio, ele dá energia, entende? O homem fica perdido dentro de uma casa sem esposa. Não tem perfume, não tem vida, não tem movimento. É estranho, é frio, é esquisito, entendeu? Não dá vontade de ficar em casa, dá vontade de você estar indo para a casa de outros, porque você tem uma sensação de desconexão, falta vida. Então, a pessoa que mais aproxima do Espírito Santo nas suas qualidades e caráter é a figura da mãe. Então, é claro, gente, que o Senhor não tem sexo, o Espírito Santo não tem sexo, mas a expressão do caráter do Senhor é masculino e a expressão do caráter do Espírito Santo é feminina. Então, nós temos o quê? Nós temos aí um protótipo, nós temos aí um modelo de família nuclear, pai, filho e Espírito Santo na figura de mãe. Tá? Então, o corpo da mulher expressa totalmente o caráter do Espírito Santo, no nutrir, como as mamas, por exemplo, no gerar, como o útero da mulher, dentre outras coisas, porque é o único ser que vai ter a capacidade de entender o que é gerar um ser com o Espírito Santo. É um assunto bem interessante, é um assunto também muito profundo, que, assim, exige tempo e tempo de qualidade para a gente falar, mas eu espero ter tirado a dúvida. Ah, Sheila, você falou sobre pai e paternidade, algo desse tipo, eu não entendi direito. Eu falei que uma coisa é ser genitor, Sheila, outra coisa é ser pai. Então, genitor é simplesmente o ato de você gerar um filho. Gerar um filho não faz de um homem um pai. Então, o que que faz de um homem um pai? É ele cumprir com as funções de pai. Por isso que eu costumo dizer que eu conheço genitores que nunca foram pais, só fizeram gerar. Não reconheceram, sugeriram aborto. Esse é homem frouxo. O homem que sugere aborto, ele é frouxo. Ele não é homem, ele é um macho. Outros chamam de homem frouxo, né? Eu prefiro chamar de macho frouxo. Então, assim, sugere o aborto, não assume que a criança é dele, abandona, entende? Ou então, assim, é totalmente ausente, tá? Não funciona. Então, eu conheço pais presentes, ausentes, ativamente passivos, falecidos vivos. Isso tudo algo em comum, a ausência. E uma ausência para um filho é totalmente danosa. Ela é totalmente danosa. Então, ser genitor, gerar um filho, não faz de um macho um pai, né? Mas o que faz de um homem um pai, independente de ter gerado ou não esse filho, é cumprir com a função paterna, a direção, o limite, a proteção, a segurança, a afirmação, falar a linguagem de amor desse filho, entender seu perfil de comportamento, entender o seu perfil geracional, ser presente, entende? Saber lidar com esse filho, não deixar passar, dar destino para esse filho, ensinar as escrituras para esse filho, ser exemplo de pai, marido, homem, sacerdote para esse filho e ou filho, filhos, enfim. E aqui Sheila coloca, na verdade, estou dotado e meu pai sem palavras para descrever esse presente que o Senhor me deu, gratidão eterna. Ou seja, se cumpriu na sua vida cheia a promessa, não vos deixarei órfãos. Eu sou pai dos meus e sou pai de todos aqueles a quem o Senhor tem me confiado. Hoje eu tenho filhas adotadas de várias idades, casadas solteiras, filhos também, pessoas adultas bem resolvidas na vida, que assim me adotou como pai. E eu entendo que o Senhor me deu e eu me reporto a eles como pai. Ou seja, na função de dar direção, de estabelecer limite, de gerar segurança, de proteger, de afirmar, dentro daquilo que eu posso oferecer. Não é como se literalmente fossem criancinhas, não, mas agindo com eles de forma responsável como adultos que são, mas me manifestando como figura paterna. Por quê? Esse é o meu chamado. É ser pai para os órfãos, independente de idade. A gente acha que órfão é só criança que perdeu o pai ou a mãe, antes fosse. Mas eu conheço órfãos de várias idades,
Gente, a orfandade não respeita a cor, raça, nível social, clã, estirpe, é, nacionalidade, não respeita nada, não respeita ninguém. Ok? Então, a orfandade ela é totalmente devastadora, ela é ácida, ela é destrutiva, por isso que o Senhor prometeu que não nos deixaria órfãos. Então, pais presente, mas totalmente ausente, assim de cheia, gera disfunções fato, como também a mãe gera disfunções no haver sendo ausente. Eu hoje cheguei à conclusão, eu defendi muito que as feridas paternas são piores do que as maternas. Até então eu fazer uma matéria na faculdade, nível 3 e também agora fazendo bacharelado em psicanálise pela Uninter, eu percebi que as feridas maternas, na verdade, são piores que as paternas, infelizmente. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Nosso tempo está acabando, faltam 3 minutos. Eu acho que não, né? Acho que ficou aquela expressão sem palavras. Acho que alguém está tentando falar aí, né? Ok, tem um aqui. Será bem-vinda, viu, Sheila? Você pode vir, te aguardamos aqui, ok? Será muito bem-vinda. Perdão, gente. Será muito bem-vinda, tá? Se programe de 4 a 12 de maio. Vamos ter o módulo 1, né? 4 a 12 de maio. Qualquer coisa, gente, canal Casa do Pai no Instagram, vocês podem procurar lá. Canal Casa do Pai no YouTube, tá? Então, nossas redes sociais estão aí, ok? Se caso, tá, alguém se interesse por terapia, eu atendo online. Aí o contato da minha esposa, 996744423, repetindo, 996744423. Então é só entrar em contato com ela, a gente conversa. Então, assim, esse é Luiz, o meu. tá me ouvindo? Eu, te ouvindo, Mônica. Pronto, é porque eu estava no notebook e você não estava conseguindo me ouvir, agora eu fui para o celular. Deixa eu te Perfeito. fazer uma pergunta. A gente está na escola de evangelismo, tá? Esse é um tema de extrema importância, porque eu acho que a questão da paternidade ela envolve vários contextos que a gente até já está começando a lidar, escutar, como o abuso, enfim, a mãe vai entrar na sexualidade, enfim. Dentro da sua experiência, qual a direção que você tem para atender alguém muito, mas muito ferido nessa área? Como é que você aborda, como é que você acolhe no início de um atendimento, de um acolhimento, de um aconselhamento? Você entendeu a minha pergunta? Sim, entendi. Como é que eu abordo, né? Uma pessoa que está numa situação dessa? Alguém chega para um atendimento, acolhimento, e nesse primeiro momento a pessoa desaba com muita mágoa, ressentimento, dor, ferida, um pacote de questões em relação a essa questão da paternidade, né? E às vezes você se vê sem saber o que falar. Como é que você. Eu passei por rejeição, por diversas questões nessa área, mas assim, eu queria te Uhum. escutar a nível de aconselhamento, o que, que você fala para alguém em um atendimento quando alguém vai com uma demanda muito alta Uhum. nesse aspecto, entende? Sim, entendo. Olha, Mônica, durante muito tempo, de 2010 até 2019, eu fui conselheiro. E ainda sou, quando alguém me procura como conselheiro. E no aconselhamento, nós temos essa preocupação que você acabou de falar. O que falar depois? Só que nós não temos o que falar, entende? E Sim, para mim foi difícil entender isso e aceitar isso. Hoje, fazendo psicanálise, assim, para mim ficou muito claro, mas no início muito difícil. Por quê? Porque eu vou falar de mim, tá? Eu tinha uma preocupação em dar uma resposta cabível que satisfizesse a pessoa, que pudesse sanar o problema dela,
que pudesse gerar nela, assim, uma satisfação. Eu percebi que a minha motivação, na verdade, é muito egoísta. Era para satisfazer o Sim, meu ego, né? Eu estou falando de sim. mim, tá? Era para satisfazer o meu ego, era para me promover, para me sentir bem. E não exatamente para, assim, ser uma resposta de esperança para a pessoa. Por exemplo, uma pessoa está de luto. Você vai falar o quê para uma pessoa de luto? Eu tenho uma paciente que ela está de luto, né? Ela perdeu o esposo há um ano e pouco. O que eu vou falar para uma pessoa dessa? Fila que segue, vida que anda. Você falar para uma mulher que se tornou-se viúva, fila que segue, é suspeito. É Uhum, complicado, né? Então, você fala, fila que segue, vida que anda, levanta a cabeça, não chore, seja forte, não segue sua vida, você tem que ser forte no seu filho. Não é bem assim. Não é assim. Não uhum, é estupidez falar essas coisas. Então, na verdade, Mônica, eu entendo sua preocupação. Qual é a sua preocupação? sim. Uma resposta que traga consolo, né? Isso. Essa é a nossa motivação primordial, entendeu? Só que eu abri para você algo que eu percebi em mim, tá? Eu não estou dizendo que isso é uma regra para todos, de forma nenhuma. Então, assim, qual é a tua preocupação? Ser uma resposta de esperança. Está correto isso? Está. É nobre? Sim. Nós temos essa extensão? Temos, mas, Mônica, muitas vezes, vamos pegar aqui o exemplo da Igreja Católica. O que a pessoa fazia? Ela vai lá na Igreja Católica, ela senta lá no confessionário, o padre senta do lado dela, aí tem uma tela que separa os dois, para não ver bem o rosto da pessoa, e aí o padre, ela está aqui na frente do padre, o padre está de perfil para ela. Ela fala, padre, me perdoa porque eu pequei. O que o padre faz? Ele ouve. Uhum, Então, qual o segredo, Mônica, para a gente conquistar uma pessoa? Ouvi-la. Cada ok. caso é um caso, entendeu? Cada caso é um caso, não é uma regra, entende? Então, há casos e casos. Se eu for te dar uma resposta pronta aqui, eu estaria sendo irresponsável e Sim. imaturo. Então, qual é o segredo do sucesso, Mônica? É a gente ouvir. Ouvir a pessoa, Mônica, sua pergunta é muito pertinente, ela é muito boa, viu? Ouvir a pessoa, Mônica, é ouvir o Espírito Santo. Você quer conquistar uma pessoa, ouve a pessoa. Se interessa mais pela história dela do que por você. Fala 90% dela e 10% de você. Rapaz, só aí você já promoveu a cura pela fala. No Uhum, final da sessão, você pergunta assim para ela, como está se sentindo? Sabe o que ela vai te dizer? Que alívio. Alívio é cura. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos curarei, ou seja, aliviarei. Aí, uhum. você ouvindo a pessoa, o Espírito Santo vai te dar um clique. Ele vai te Isso. mostrar um gancho. Ele vai te mostrar um ponto de vulnerabilidade. E ele vai te dar palavras de conhecimento. Mas quando você concentra em dar uma resposta bíblica, para dar uma resposta de acordo, você se fecha para ouvir o Espírito Santo. Entendeu? Sim. Entendi. Então, assim, qual é a sacada como conselheiro? Ouve a pessoa, entende? Fica ali em oração, se identifica com ela, Mônica. Se Uhum, identifica com ela, agradece pela vulnerabilidade dela, por ela ter se exposto, por ela ter se desnudado, se identifica com ela, fala do teu lamento. Mônica, só isso aí, ó, resolve 90% das coisas. Naquele momento para ela. Entende? sim. E vai ter um momento que o Espírito Santo vai te dar um toque. Exatamente, a Sheila falou aqui, empatia. Vai ter um momento que o Espírito Santo vai te dar um toque, Mônica. É aqui, Mônica. Você vai fazer uma pergunta que vai destrancar tudo. Uma pergunta só. Uhum, E vai destrancar tudo. Então, às vezes, Mônica, um olhar, uma atenção, um abraço, um gesto, simplesmente um silêncio, entendeu? Só o fato de você se identificar, Mônica, isso aí já resolve muita coisa. Então, não preocupa muito com a resposta que você está disposta a dar, porque você quer ver o bem da pessoa, quer ver ela consolada, mas muitas vezes isso vai acabar nos enfermando, vamos ficar assim infelizes, insatisfeitos, achando que não fizemos um bom aconselhamento, quando na verdade fizemos só em ouvir a pessoa, sim. entendeu? Só em acolher, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir aceita, ela vai se sentir compreendida, pelo menos, e Mônica, ela vai amar você. Sem condenação, sem culpa, sem apontar nada, entende? Então, assim, Uhum, vai ouvindo ela, opa, aí assim, vamos marcar uma outra sessão, né? No máximo aí, Mônica, 1 hora para não cansar a tua mentezinha, né? Então, assim, sim. aí, no outro dia você já vai ver outra dimensão. Daqui a pouco você está vendo a pessoa com o semblante mudando, o coração se alegrando, você vai vendo o seu movendo. Mônica, é bênção demais. Então, assim, ó, resumindo, só escuta, Mônica. Amém. Naturalmente, o Espírito Santo vai te dar as palavras-chave, as perguntas-chave, mas só escuta, tá bom? Amém. Amém, querido. Obrigado.
Boa demais sua pergunta, viu, Mônica? Muito obrigado, muito Tá importante, bom, tá? obrigada. Só aqui rapidinho. A Gláucia, pelo que eu entendi, Casa do Pai, sim, a Casa do Pai, Gláucia. A Sheila falou, uma boa escuta, libertador, fato, a empatia, Jesus é muito empático, tá? No Instagram tá como canal Casa do Pai, né? Hoje, quais são os maiores problemas, gente? Qual é o conflito das gerações hoje? Né? É que os pais não dão orelhão para os filhos, e os filhos é que os pais não falam a linguagem dos filhos, aí você tem que descobrir a linguagem de amor, e você tem que descobrir também o perfil de comportamento desse filho. E também descobrir o perfil geracional, tem isso também, viu, gente? Na minha casa, eu sou geração X, com dois Ys, e eu tenho um alfa agora. É uma Babel. E é importante você descobrir o perfil geracional, o perfil de comportamento e a linguagem de amor. Você descobre essas três pilares, você pode ter certeza que você vai estar muito bem alinhado com seus filhos. Agora, não lance expectativa em filhos. Tá? Filhos não é nosso, somos representantes do Pai, filhos é do Senhor. A nossa função é como arqueiros, preparar, tirar da aljava que é a nossa esposa e lançar essas flechas lapidadas para o alvo. A destino é Pai e o alvo é Cristo. Agora, se ele vai querer ir na direção do alvo, é uma escolha dele. Bote uma coisa na sua cabeça. O sonho é seu, mas a decisão é deles.